Capítulo 3. Sampladélia do Breakbeat. Parte 2. Fuja para a psicopatogenética. Dr. Octagon. Tem umas horas que eu nem sinto que eu sou mais humano. Kool Keith. Reentrando no Planeta 3. Escutando Dr. Octagon, o protecionismo do hip-hop, seu apetite por aterrar a realidade e seu impulso para disciplinar e punir são obsolescidos. Todos os seus sistemas de fé são desmilitarizados, vaporizados em contato, os deixando náufrago em um futuro psicopatogênico, sem nenhuma maneira de voltar ao presente. Nada é alien para Dr. Octagon, pois tudo é alien. O espaço é meu planeta, ele reporta em uma voz entrando no seriado, foi sem querer. Eu moro aqui, como aqui e lavo aqui. Isso gera o mesmo alívio e excitação que você sente quando Trick cita a música Ghost de Japan, lançada em 81, em Aftermath, de 94. Longe de fingir que americanos brancos não existem, o produtor Dan Nakamura, conhecido como The Automator, abre um banco de memórias dos filmes de ficção científica do homem branco dos anos 50. Me impressione. Automator perpetuamente dobra a mente em origami. Ouvir suas produções lhe lembra que o hip-hop é uma música de computadores. O hip-hop tradicional continua a instalar uma máquina binária dolorosa, um cânone de funk rígido que lhe atravessa, que polariza seu fluxo. Mas depois do álbum Dr. Octagon, de Kool Keith, Automator e o produtor convidado Cutmaster Kurt, em 95, essa estética restrita parece uma amputação emocional, como uma insularidade terminal elevada a uma ética fraudulenta, uma ética conhecida como Black Music. O que é o porquê o termo Black Music muitas vezes parece estúpido, datado e sem propósito, uma frase usada apenas pelos líderes de torcida do R&B mais retrógrados. Black Music. O termo prende o cérebro porque ele omite o papel da máquina, pois ela ignora completamente a computação ao localizar o hip-hop todo na zona humana demais da alma das ruas. Utilizar o termo Black Music é presumir um consenso que nunca existiu, assumir uma essência pré-sintética e audível que as máquinas externalizaram, produziram e globalizaram. Não mais protegido em uma essência que nunca existiu, o futurista moderno entende a mitilógica da máquina de sons. O futurista é um cientista que produz novas mitociências a partir das máquinas de som, processo de autocriação, autocatálise, autodestruição que coopera na forma da vida secreta das máquinas, a destruição de conceitos no plano X encontrando Y. Eu multiplicado. O diagnóstico tradicional da alienação não faz mais sentido para o produtor dos anos 90. Ao invés de sincronizar o corpo mediado com a autoimagem até que os dois se tornem um autoconhecimento único, Dr. Octagon desalinha os seus eus e continua a multiplicá-los em uma mitose do eu. Você é uma população. Já era claro para Rimbaud, no século XIX, que o eu é outro. Ouvir Dr. Octagon atualmente é aceitar que todo eu é uma multidão, que você é uma população, que a unidade é uma convergência fugaz, acidental, persistentemente confundida como uma identidade. O eu unificado é o eu amputado. O humano é uma ecologia de mente na qual o doutor caminha, cortando e rasgando caminhos através do cérebro distribuído. Ele, ou aquilo, é o xenobiólogo de outro mundo, fascinado pela biodiversidade do organismo humano. Eu estudo e inspecto pessoas, escolhendo material científico, eu procuro por evidência. Ele se sente atraído pelas zonas conectivas dos humanos, seus bundas, vaginas, bocas, esfínteres magnetizados ao humano como um mamífero e um contínuo animal. Octagon sempre está misturando humanos com animais, reconfigurando hierarquias corporais, combinando-os com desenhos animados. A espécie humana é o seu laboratório zoológico. São conexões sendo Dr. Moreau, Dr. Benway, Dr. Octopus e Dr. Kevorkian. Ao invés de se recuperar, ele se fragmenta a cada uma de suas partes. Dr. Octagon, Kool Keith, Ultramagnetic MCs lutam contra os outros. Logo, Kool Keith diz sobre a persona de Dr. Octagon. Quando ele diz, eu batalharei contra Ultramagnetic e a mim mesmo também, ele definitivamente está falando sério. Não é esquizofrenia, nem quadrofrenia, mas octofrenia. As formas de pensamento auxiliadas por computadores são mutantes. Félix Guattari. Technofic e hip hop construam um objeto de áudio não identificado.
Kool Keith define elevação como novos termos acima da linguagem natural dos MCs. Elevar significa reinventar as conceitos técnicas do hip hop, sua tecnologia conceitual. Significa tecnoficar o hip hop, em um paralelo com o que Cybotron dizia em 85, uma demanda de tecnoficar a biosfera. Avançar o técnico é perpetualmente engendrar o hip hop para que se torne um objeto de áudio não identificado, zones, que jogam os ouvintes contra os limites de seus sentidos. O OANI é uma máquina de conexão do ano 3000, que se alimenta de poder cosmofônico, um link entre Júpiter e Terra, permitindo que o alien programe e vá para a Terra através das máquinas de fax. Meu número é 709-755-6EL3, ficha de computador 93, nível digital. Como música de computadores, o OANI tem uma arquitetura interna de computador que digitaliza o motor do groove do funk. Eu vou pegar um break como James Brown para Point, a seção que põe a música às avessas. O hip hop perde sua gravidade e se torna não apenas sem peso, mas invasivamente fonoficcional, agressivamente competindo com o consenso em sua cabeça, forçosamente substituindo seus preconceitos com seus próprios pensamentos. O hip hop se torna transcronizado. Um álbum conceitual triplo de Dr. Octagon retorna a 1996 do ano 4000, do 40º século. É como se você estivesse andando pelo ano 4000 e essa fita estivesse tocando. Dr. Octagon te sequestra para o mundo do qual ele vem, um ambiente no qual você está em casa. O álbum te transforma em um humano do 40º século. Ele te assalta no mundo no qual ele está. Consequências são ou uma recursão infinita, esta fita está tocando e nessa fita está uma fita de e assim por diante, ou uma indiferença completa. Você estava andando por aí sem nunca nem ter ouvido Dr. Octagon. Esse álbum é uma máquina do tempo octogonal, um OANI do futuro, voltando além de 96 para 87, para duelar com seus outros álbuns, para batalhar contra o seu grupo antigo. Dr. Octagon foi criado especificamente com a função de voltar do futuro. Ele adoraria testar Critical Beatdown. A espaçonave Ultramagnetic se torna a máquina do tempo octogonal. Auréolas foram encontradas no local de pouso, Sir Menelik. 2 espelhos livres. Sintetizadores John Carpenterizados congelam o tempo em um tom flutuante do thriller médico conspiratorial. Earth People usa sintetizadores de ritmo pela sua indiferença a seus agudos frágeis. Eu vejo como um rock new wave futurista. A sua própria maneira é um pouco de metal. O propósito é ter esse efeito industrial, mas mais lento. Estresse de informação alivia o sensorium como o Nippon Trade Center. Kool Keith substitui a armadura da voz tradicional do hip hop com uma altivez tensionada, um sarcasmo extremo, apontado com precisão maliciosa às estupidez santificadas do hip hop tradicional. Uma versão extrema às suas fixações familiares. Moralidade é um músculo flexionado. Morais são apenas essas coagulações sensoriais, essas tensões em nós e acumuladas através da pele de sua fé. Dr. Octagon inverte a hierarquia tradicional da cabeça e estômago para que sua cabeça tenha um gosto doente e seus intestinos pensem. Seu cérebro treme em ondas peristálticas. Dr. Octagon deixa tudo irreal, sua voz em movimento perpétuo, de colante a exultante, passando por atrevido e sonolento, acabando por malicioso. Ao invés de te aterrar, ele te desenterra, te puxando atrás do seu mundo, te moldando e te massageando através de uma série de limites que você nem sabia existir. Design para um cérebro. No sound design octogonal, a música subitamente desaparece, como um balastro lançado para que cada objeto-palavra se torne um projétil através do espaço. A voz ecoa a primeira palavra de cada frase. Vítimas desaparecem mantidas vivas em mesas de examinação metálicas. Experts confusos com a sobrevivência depois da exposição de escalpos por lasers. Boinas verdes crescendo cabeças de cone em úteros mecânicos. Onde a música evacua, o refrão sample atravessa o campo do ouvido. Megatron, rejuvenescer, raios galácticos poderosos. Sendo projetado todo de uma vez, o refrão compacto em um raio de sintaxe, empacotado com energia cinética, um tudo ao mesmo tempo supersônico, controlado por luz gama.
Uma voz ampliada explode pelo espaço samplodélico com um impulso sonoro intensificado. Earth People está repleto de impacto plosivo de polissílabas que empurram contra o baixo, contra batidas que as aperta, as puxa em sua direção e para longe de si, agindo como um campo de atração para o motor do groove. Consoantes são carregadas até que a sua sintaxe seja detonada em uma série de explosões fora de batida. Octagon, oxigênio e luminium intoxicantes. No mundo paralelo de Technical Difficulties, onde Dr. Octagon anda por um polígono, o ritmo se desmonta e a frase segue em frente. O ouvido a escuta como uma manchete. Minha primeira impressão foi para dar uma lição para pacientes, que seria o melhor para me testar. Eu batalharei Ultramagnetic e a mim mesmo também. Simultaneamente, uma voz robótica repete isso de maneira lenta, como um rádio sintonizado em um telefone gerando um feedback com delay. Essa segunda voz repete as últimas palavras de uma frase, se arrastando de maneira desdenhosa, lenta ou distante, como uma câmara de eco, enviando de volta distorções aurais. Octofrenia frustra o flow. Dr. Octagon, Sir Menelik the Emperor General, ambos dão ênfase em palavras inesperadas e se focam em sílabas para que os objetos palavras se desarticulem. O flow se desmonta em uma disfasia drástica quando o cérebro não consegue coordenar a sintaxe. Ao aprender o movimento do fluxo verboso do hip-hop, a sintaxe se fecha e se lança em frente em uma cadência robótica que induz uma irritação arrítmica. Mind Stressor, a ordem das coisas se quebra, o sentido começa a fazer zigue-zague, como um relâmpago no logo do uniforme do Capitão Marvel. Ao não dizer o E, a consciência octagonal diminui a distância entre objetos e palavras, criando um fluxo de informação de diferentes assuntos, um descontínuo de todo tipo de mente. Ela atualiza a sobrecarga de informações do fluxo de consciência joyciana, as continuidades não periódicas de Reed e Burroughs. Octofrenia é tanto uma corrente de informações e um fluxo de frustração, síntese e disjunção conectiva. Consciência octogonal. Essas técnicas convergem até que a corrente da consciência tradicional, esse subproduto modernista do rádio, atravesse outro limite em um processo paralelo, a emergência de programação de redes gigantescas de computadores. A canção é reconstruída a partir de 8 transmissões acontecendo simultaneamente. No começo do século, W.E.B. Du Bois analisou a consciência dupla como uma ideia de estar sempre se olhando através dos olhos do outro. Mutações por capitalismo em alta pressão fazem com que as membranas sociais e psíquicas entrem em colapso, duplicando e dividindo você na segunda pessoa. No fim do século, o discípulo e liricista da era digital Sir Menelik exemplifica a consciência octagonal na era da informação. A adaptação para a economia de imagem e informação multiplica os sentidos da visão e da escuta, fazendo você sentir na oitava pessoa. On Production não é nenhuma canção, nem uma faixa, é mais como uma palestra extremamente comprimida, sendo apresentada em um monotone sem piedade e insistente por Sir Menelik, o Imperador General, que induz pânico e desinformação, atualizando The Lecture de Rammellzee e Shockdale de 87. The Lecture é uma ciência exoterrorista, hermética, despótica e aterrorizadora. Com Sir Menelik, a ciência viaja na velocidade do pensamento, trocando de fase em uma teoria de campo desunificado. O MC se torna um computador humano, um processador paralelo que ouve falar da mente de todas as pessoas. O que dizer dos outros, os humanos com sua tolerância para a dor quase inexistente e sua disciplina mental totalmente inadequada? Sir Menelik. O MC é um processador paralelo. A esse nível de estresse mental, a sintaxe se torna um ataque de rap que ilumina o cérebro, o impactando com frequências sem remorsos de voltagem medida. Enquanto a atenção se arrasta cada vez mais para trás do fluxo de informação, o espaço entre a latência dessa atenção e a velocidade de informação troca de fase, passando de uma sensação de estupidez para uma coceira no cérebro. On Production engatilha uma irritação mental tátil aguda, que simultaneamente começa a se espalhar pela pele. Seu cérebro parece ser pesado e flácido, um músculo torpe, arrastando seu peso para trás desse rap que não vai parar. Essa não é ficção científica, e sim nova ciência funcionando no ano 4001, do tempo em que o cérebro humano chegou na era de emprego completo. O filme Sans Soleil, de Chris Marker, anuncia essa era, onde tudo trabalha em perfeição, tudo que permitimos dormir, incluindo a memória. A consequência lógica, uma memória perfeita é aquela que é anestesiada. Depois de tantas histórias de homens que perderam sua memória, aqui está uma de um homem que perdeu seu esquecimento.
On Production muda de um registro do deck de voo para instruções de um manual de navegação, para relatórios de um sistema imune em crise, para uma transmissão emergencial, para uma palestra sobre a teoria do caos de uma versão futurista do Instituto de Santa Fé. A ciência de alguma maneira alcançou um sistema teórico unificado? Sistemas completamente caóticos, como fluidos turbulentos ou gases quentes, parecem estar nas bordas entre rígida e poesia e uma lista de 31 maneiras de definir nomático. Sir Menelik muda de registro mais uma vez, transmitindo um aviso que se tornará uma câmara de eco. Toda a raça humana deve submeter a testes genéticos. Doenças contaminam toda a transmissão e despercepção. O terror ressona através do domo da sua cabeça. Na medida em que Sir Menelik, o Tiranor Imperador, emerge no Awareness, temos o arco de um sintetizador morrendo e pianos elétricos desaparecendo, deixando uma fuga textural ameaçadora. Um gemido de vapor. Baterias eletrônicas vacilam, seus pulsos inexpressivos gaguejando. Objetos palavras fazem wham através de campos de percepção. Sir Menelik abandona o fluxo sequencial monorracional, adota um novo modo de racionalidade. Não um fluxo verbal, e sim uma checagem e manutenção de sistemas paralelos. Um relatório de avisos e especificações lido rapidamente para introduzir uma sobrecarga informal de morte acústica por análise. Isso gera uma ficção sônica desconectada e multirracional, na qual conceitos pulam, os pensamentos fazem como sapos, a mente faz um zigue-zague de cláusula para cláusula, uma corrente perceptiva é transmitida entre cada intervalo, se impõe através de cada vão. Conceitos são eletrificados em instruções para-racionais militares, mandando aumentar os campos magnéticos, eletrolíquido em expansão, procedimentos críticos se esfriam para 77 Kelvin ao serem submergidos. Cada faixa induz a sensação de uma disforia perceptiva, desamarrando e rearranjando seus nervos. This E, ativada pela sampledelia antes da letra sequer começar. Essa verbosidade, essa expansão informacional te transforma em um decodificador perpetualmente trocando de rotas entre a cosmologia do universo Marvel e cirurgias cosméticas, transplantes de órgão entre espécies e astrofísica, sexo alienígena e médico-patologia. Nós pensamos como instrumentos. Mixmaster Mike. O Dark Magus vira as mesas no templo. Os solos escrachadélicos do turntablista Gilbert são o paralelo sonoro da cena de transformação em filmes de ficção científica ou terror. Sons já afetados se tornam efeitos de textura irreconhecíveis, blocos esponjosos em troca de posição através de uma série de estados de áudio desconhecidos. Guinchos se modulam em assobios, decaem em efeitos choros insistentes que brevemente se transformam em algo reconhecível como um grito masculino e depois desaparecem completamente. A Scratchadelia é uma mutantextura gerada por turntablização, ao utilizar os turntables como geradores de tom universais. Disc do conjunto de turntables Invisible Scratch Pickles diz: é o único instrumento que consegue ser qualquer instrumento. Quando você tem um violão, você está limitado ao som de um violão. Mas quando você tem um toca-discos, você pode pegar a guitarra, um som de bateria, um cachorro latindo, você pode pegar qualquer som e manipular ele no que você quiser. Gilbert liga os decks em pedais de guitarra, drasticamente afetando as texturas scratchadélicas, imediatamente abrindo um novo espectro de batidas alteradas em mutantexturas. Código de identificação não identificado. Aperte botão, mude meu rosto. Dr. Octagon. O inumano. Dr. Octagon não é humano. Na verdade, ele é um inumano que desliza e se encaixa no descontínuo alien humano. Sua pele prateada e verde, transformável a qualquer situação cromática ao mudar sua pele azul até que sua cor marrom volte aos poucos. Ele é um alien se adaptando às condições da costa oeste americana, aparentando ser um pessoide caucasiano e depois um feto paramédico do leste. Ele está preparado com tecnologias medicinais desconhecidas, microscópicos cibernéticos, 2 telescópios que ampliam os olhos de uma barata. Blue Flowers é um psicopastoral acontecendo na igreja da sala do operatório, interpretada à maneira de uma conversa de cama, com uma tranquilização assustadora. Sirenes desconfortáveis circundam os bips do EEG, o chiar de pratos estendidos e o baixo radioativo, o que gera um tipo de tensão planante na trilha sonora de Coma por Jerry Goldsmith. Psicopatogenética.
A intimidade incerta de um ginecologista cheio de si encontra o olhar misantrópico de um ecologista raivoso na forma de Dr. Octagon, o ginecologista, o psicopatogênio planetário. David Cronenberg diagnostica a ginecologia como uma psicologia patológica futura. Ela está se desenvolvendo agora, mas ele antecipa que ela será ainda mais avançada no futuro. Ele então a traz de volta para o passado agora e a aplica como se estivesse completamente formada. Esses personagens estão exibindo uma psicologia do futuro. O ginecologista rasga a parte do organismo, arrancando o crânio, lixando pescoços por resposta, para o corpo cujo mapa confunde e espanta aliens em todo lugar. O corpo é a questão, a cirurgia nos dá a resposta para esse planeta celular que ainda mistifica o cirurgião alienígena. Por éons, o doutor maligno observa humanos com o olho composto. Eu estudo e inspeciono pessoas. Cool Keith e Automator usam o hip hop para botar humanos sobre um macroscópio. O hip hop se torna um microscópio reverso, um sistema de imagética especulativa inventado pelo Cyclops 4000 Sir Menelik para ampliar a percepção. Então, o mau doutor chega, pronto para operar pacientes, sendo reconstrutor do reto. Novas técnicas de cirurgia intestinal e glândulas de saliva realocadas ao redor dos orifícios inspiram revelações no campo que o dicionário de Tecno Jeff Mills chama de design humano básico. Eu simplesmente uniria humanos com jacarés, humanarés, Cool Keith. Xenogênesis. O mundo octagonal é um ambiente biótico onde abelhas voam ao redor de seu reto. O doutor não rima em sua direção, ele faz diagnósticos, preocupado com suas incisões delicadas. Ele te convence a voltar seus ouvidos à mesa de operações para audiovisualizar o tilintar dos escalpos. Ele está ocupado realocando, inchando e inserindo pacientes com a agulha e o fio, costurando todos os outros anos. Ver as fotos nuas do rochoso laranja coisa do Quarteto Fantástico leva o doutor a explorar as novas fronteiras do sexo Disney e Marvel. Ele observa de perto quando o Pato Donald em desenho animado faz felácio no chão com Reed Richards, o venerável e elástico cientista do Quarteto Fantástico. Algumas vezes, como o Keith já disse, eu nem me sinto como um humano mais. Eu sinto que eu poderia me colocar na posição de um mamífero ou de um animal. A despersonalização permite uma identificação através de outras espécies de animais, uma empatia transespecífica. Na ficção sônica octagonal, desumanização é igual à complexificação do ser humano em uma economia xenolibidinal de genes trocados em um mercado livre. A ginecologia abre o contínuo humano-animal, cultivando espécies transgênicas, como Mr. Gerbic, metade tubarão-jacaré, metade homem. A ginecologia rapidamente perde o controle até que gorilas estão se masturbando com estranhos humanos legalmente através da justiça, enquanto androides estão liderando humanos com hemorroidas em fugas inúteis em caça para o planeta 3. A fonoficção octagonal examina os sentidos como um espéculo, não tanto uma ecologia e sim uma ginecologia da mente. Ele usa a sintaxe como uma sonda inserida pelas narinas para dentro do seu sensório. As fronteiras perceptivas entre a identidade alienígena, o organismo humano e o eu organizado entram em colapso, com órgãos soltando uma sopa de sangue. Octagon se refere a todas as pessoas da Terra, tirando toda a distinção em um globalismo mais ameaçador que benevolente. Depois das promessas genocidas de Eu Nasci em Júpiter, a misoginia do hip-hop tradicional parece um vestígio alegre. Sua misantropia distópica como uma viagem instintiva pela gada da vida. A ginecologia não protege a espécie, ela a preda, te leva ao zoológico humano como se eu fosse o predador. Continentes são zoológicos, países são parques de safari e os humanos provêm uma cultura excelente para a polinização cruzada ao longo do filo mamífero. Não em fluxo, mas em êxtase, o Locum se torna Dr. Ludicrous, o que se transforma em um polvo para capturar 8 espécies mais facilmente e as isolar como íncubos. Ouvir Dr. Octagon é um flash forward para a abdução alienígena que você nunca terá. Você está sendo manuseado por aliens em um teatro de crueldade e piadas assassinas. A enzima perfeita sou eu, com o seu cérebro na outra mão. O alien induz traumas e mata seus pacientes com indiferença. Dr. Octagon é um cirurgião que vai construir um novo sistema nervoso a partir do arcaico. Ele te deixa marejado na cabeça. O inumano fica alto com a crueldade. Ele fita órgãos com um senso de detalhe apaixonante. Se perde no desastre da dissecação. A alegria de trabalhar em um corpo quente.
Amazon Bodhisattva em slow motion, Cypress Hill, RZA, Gravediggaz, Sons of Man. Cara, minha mente tá pegando peças em mim. Ghetto Boys. Mitilógico. Hip hop sempre foi a música da cabeça, mas no momento em que ele se droga, ele vira as costas na revolução iminente em favor da revelação imanente. A rua se dissolve na geografia psicossônica da gangstademia. O hip hop se transforma em uma música do espaço interno. Keeping it real não significa mais representar, já que não existe mais realidade definida para representar. Conhecimento agora significa visão interna, que sobrecarrega o binário verdadeiro e falso. As fronteiras rígidas da rua, entre o real e o fantástico, derretem a traição psicoespacial do filme Alucinações do Passado. Para entender o hip hop mitilógico, é essencial alugar o épico em vídeo de Adrenaline, onde Nova York se dissolve em um pântano diabólico de alucinações de áudio intermináveis, mais fortes pelo fato de não serem vistas. Estou vendo ilusões, deixando minha mente louca. Cypress Hill. 360 graus de perseguição periférica. A maconha desregula os meios de percepção, quebra as paredes do eco fortificado do hip hop. O instrumental Ultraviolet Dreams de Cypress Hill de 1992 derrete o sujeito marcial do hip hop. O produtor DJ Muggs e sua lógica confusa de baixos se esvaindo e vazamentos de baixa frequência borra a audibilidade, desenvolve um inclinado gangster em um marchar enstoteado. A vigilância perde seu foco no espaço psicoacústico sussurrante e tenebroso de uma instalação se tornando cada vez mais grossa. Você anda por um terreno espectral, estriado em um fluxo maleado e poroso. O efeito dilatador da maconha a transforma no esticador de tempo, o narcoagente que deixa a percepção do objeto e eventos em câmera lenta. J. Muggs é fascinado pela trajetória de uma bala, qual é a aparência de um corpo do ponto de vista da arma, de sua mira. Como Sly Stone já disse, olhando para o diabo, sorrindo para sua arma. Todas as drogas intensificam a paranoia, mas o efeito especial da maconha é ampliar as percepções errôneas inerentes ao escutar de cada dia, logo transformando o hip hop em uma paranoia perpétua de perseguição periférica. O ouvido sempre ouve o virar das esquinas. A maconha intensifica esse efeito até que a realidade se quebre em alucinações de áudio que se auto-engatilham em 360 graus ao redor de sua cabeça. Nos limites do audível, os sons se lançam em sua direção. Na música de cabeça do hip hop, a esquizofonia de Armory Schafer se torna premonitória. Sons se desligam de suas fontes e chegam até você antes de suas causas. Escute o que acontece quando defeitos sonoros se perdem. Eles vagam sem objetos, correndo por aí sem causa alguma. Defeitos sonoros geram um ambiente de ameaça sem objetos e iminência perpétua. Eles fizeram um sonograma e viram a imagem de um demônio. Gravediggaz. O mecanismo interno de fenômenos paranoicos. Influenciado por premonições, o hip hop mitilógico é como Sarah Connor em O Exterminador do Futuro, sempre pensando no passado perfeito sobre coisas que ainda não fez. A cabeça cheia de revelações que impedem a luz do sol. O hip hop fantasmático das produções de RZA induzem visões no ouvido. Cada respirar se torna um ganir de dor, como uma faca sendo engolida. Cada puxada de tical se transforma em algo pontiagudo, um instável suspiro de alguém sendo esquartejado. Em Subcrazy de Method Man, seu álbum Tical de 1994, produzido por RZA, fluidos inatribuíveis flutuam na música, submergindo tudo em uma violência ilocalizável. Como o Trick apontou, a maconha é um atalho para a psicose. Como Dr. Octagon, o alter ego Red Noble de Redman se divide e batalha a si mesmo, como Peter Parker vs Homem-Aranha. Barulhos se atribuem a causas não vistas e se multiplicam em forças invisíveis. RZA abre a hiperparanoia de um mundo pós-alucinações do passado, no qual objetos inanimados ganham vida com uma malevolência inorgânica. Para Redman, a possessão é a possibilidade perpétua. Eu acredito que você deveria poder mover isso tudo com sua mente. Tem filhos da puta por aí que podem pular em seu corpo, botar seu espírito para fora. Você estaria andando por Nova York sem ser visto enquanto tem alguém no seu corpo causando problemas. Louve a erva. Em Temple of Doom, de 1995, Cypress Hill louva a despótica maconha. Todas as cenas de crianças brancas dos anos 50 do filme Atomic Café vão apertando cabeças, rezando para a bomba. Muçulmanos atômicos se prostrando perante o cogumelo da Meca silenciosa, gritando: "Me mute, me mute."
A maconha explode a cabeça, detonando a realidade como uma bomba de cogumelo destruindo a mente. Como o submundo de mutantes que louvam a bomba nuclear indo de volta ao planeta dos macacos. A força militar americana queria bombardear o Vietnã de volta à Idade das Pedras. Louvando a Santa Erva, Cypress Hill queria bombardear suas mentes de volta à Idade Média. Agora eu habito um templo islâmico. Estou travando uma guerra santa mental. Gravediggaz. Holy Core e a Praga do Mundo. Com Diary of a Madman, de seu álbum Conceito Tóxico e Virulento de 1994, 6 Feet Deep, Gravediggaz faz com que o hip hop entre no mitológico Dark Side. No espaço ficcional de um julgamento em corte, Gravediggaz, produtores The Undertaker, The Resurrector, The Gatekeeper, Grim Reaper ou Prince Paul, RZA, Fuquan e Poetic são acusados de assassinato. Cada um dá um passo à frente para tentar um veredicto de insanidade. Cada verso projeta fragmentos de um meta-exorcismo na tela de sua mente. Uma parede de sinos de guitarras abre um gótico sapodélico, um monastério da cabeça onde cantos gregorianos lançam sombras nas paredes. A cabeça se torna um teatro para forças em guerra do céu e do inferno. Consumida por espíritos e possuída por visões, a consciência é a vítima nessa guerra santa mental. Para enfatizar essa guerra entre estados mentais, o discípulo de Gravediggaz e rapper convidado Shabazz the Disciple usa o termo Holy Core para se referir a esse tipo de Dark Side. Como seu doppelganger Horrorcore, o Holy Core amaldiçoa tudo. Ao invés de iluminar através de entretenimento educativo, ele apaga a luz do mundo e joga os céus que Sons of Man chamam de um fluxo magnético fora de controle. Como RZA explica, o Dark Side do hip hop é a terapia de aversão para drugs anestesiados por muito hip hop. O céu e o inferno estão na terra. Eles são nossos momentos bons e ruins. A guerra santa é a batalha dentro de nossas cabeças, a guerra pela paz. As pessoas andam por aí mentalmente mortas. É nosso dever cavar suas covas mentais e trazê-las de volta à vida. Essa terapia de choque para o sensorium é um paralelo ao aprender por tortura de Ludovico em Laranja Mecânica. O humor frio de Dial 1-800-Suicide é um cartoon que traz à tona essa dor, te leva à febre e tira sangue para congelá-lo. Como Dr. Octagon e Funkadelic, tendo até uma homenagem na forma de Mommy What's a Gravedigger. O humor mitológico de Gravediggaz lacera a mente protegida da sensação, intensifica a doença para sensibilizar. Eu contenho a ciência para fazer um anjo sangrar pela visão. Sons of Man. Supercepção ultravioleta. Essa é a música do resultado de um mundo cansado, apedrejado à condição de uma superpercepção estupefata. A guerra de Public Enemy demandava soldados hiperalertas. A lâmina afiada de Black Steel in the Hour of Chaos de 1989. Em 1995, com Soldiers of Darkness de Sons of Man, o hip hop se rende a visões, cai no abismo de pesadelos vívidos que o alarme de Bomb Squad tentou prevenir. Visões de mim mesmo na noite, de um eclipse solar embarcando a nave-mãe, tendo minha última visão dessa terra desiludida. A guerra externa foi internalizada nas profundezas do olhar interior, apenas para se derramar, borrando as fronteiras em uma tempestade psicossônica. Sons of Man começam no ponto de partida da exaustão extrema, quando os soldados começam a alucinar, sofrem prisões e aparições. A faixa Greyhound Parte 2 Remix dos membros do Wu-Tang Clan produtor Genius, The GZA, começa já exausta, derrotada com sua velocidade pouco mais que uma marcha lenta de pés doloridos. Preso no resultado de uma explosão, a voz de Killah Priest se descasca de dentro para fora em câmera lenta. Arremessadas em um túnel de vento com impacto atrasado, as vogais grunhem e rangem, consoantes esvoaçam como detrito fonêmico, jogados para longe por uma detonação distante. Resmungos sibilantes intensificam a sensação de fadiga desarmante. Greyhound Parte 2 é uma marcha longa, uma viagem exultada por sinos ouvidos pela fumaça. Tons transientes agudos, flautas, trompetes e guitarras são fatigados, sem fôlegos. Um yeah escapa dos ossos da garganta de alguém. Um coral gregoriano se estica no ruído de uma colmeia. Os gemidos de monges perversos imbuem tudo em uma malevolência mal coberta. Os violinos de uma casa mal assombrada entram em um ciclo com os enxames micropolifônicos constantes, ao mesmo tempo sagrados e dolorosos. Soldados alucinam visitas celestiais na Batalha de Somme da Primeira Guerra Mundial, e foi mostrada a crucificação por 2 egípcios. Uma guerra nos céus, eu vi Cristo como uma Mac 11.
Então eu me juntei a ele e me preparei para o Armagedon. Armagedon, Armagedon. Os padres logo irão invadir. O tempo consome toda a energia em direção a uma nova idade das trevas. Toda vez que o olho da alma pisca, ele apaga o sol. Em Revelações, o Filho do Homem é o assassino contratado pelo paraíso, punindo pecadores com sua espada do dia do juízo final, multiplicando o Filho do Homem como Sons of Man. Dramaturgo Killah Priest, vocalista 60 Second Assassin, Prodigal Son, Hellraiser e produtor Force Disciple queimam como um fanatismo solar. Eles são os Vingadores de Deus, soldados da idolatria lutando contra os pecados da realidade. Cada disco redramatiza Revelações como uma ficção sônica audicionária. Uma guerra no céu, com todas as facções desesperadas para manter o controle. A Terra é seu parque de caça e você é o servo. Sons of Man não são humanos e sim exterminadores devotos, os senhores da guerra universais. Cortês como uma Kalashnikov M16. Eles são os aceleradores do Armagedon, inflamando as sensações que eles deploram, que se uniram com um propósito, sonharam um genocídio por Jesus. Ouça, a noite escurece, vocês foram avisados que os padres logo chegarão. Killah Priest avisa dos efeitos colaterais da guerra, que aumenta a glicose até que a insanidade entre a humanidade invade o sistema nervoso central. Abruptamente, sua voz desliza em uma glossolalia, se torna um balbuciar urgente, esfaqueando por um crescendo voluptuoso nunca ouvido no hip hop antes. Essa técnica é tão e a armadura vocal do hip hop se torna um orgasmo de guerra. Em êxtase com a força da revelação, ele reconta como os 4 correm para os 4 cantos do mundo, com o 5º correndo para o sol. Em uma capela hipnotizada, Killah Priest, o aniquilador, é penetrado por um feixe de luz até que ele se lembre de como foi transformado em um sonho branco. Killah Priest não faz rap. É mais como se ele estivesse encantando e invocando em um tom inquisitório. O reverb joga sua voz para as alcovas. Ele é Torquemada no fim do milênio, o último déspota que te comanda a trazer a mim os malditos e destruí-los diante dos meus pés. Não há dúvida de que esse anti-aborticionista fanático estava lá na queima de Sodoma e Gomorra, bombardeando as casas de banho, queimando clubes. Five Archangels é a trilha sonora para um cântico para Leibowitz, onde o mundo se atomiza de volta para uma idade média comandada por tecnomonges. No despertar fúnebre da canção está uma terra amaldiçoada por enxames de drones, suspiros infernais, gemidos sem corpo e respiração amplificada. Algo de fora tinha que entrar, algo que nós mesmos seremos incapazes de construir. Philip K. Dick. Captura do terceiro olho. Trick, RZA e Killah Priest, todos estão apaixonados pelo poder dormente do terceiro olho. Na ficção islamatrônica da Cryptomáquina e Hakim, Ramelzi Shockdell e o Darkseid psicoacústico de Killah Priest, o terceiro olho é uma faculdade secreta que escaneia o espectro invisível por ondas de rádio ultravioleta, demoníacas e acústicas. Precisamente porque a ciência médica não sabe sua função, a glândula pineal atrai uma tradição exoterrorista que argumenta que ela é o terceiro olho, o olho da alma dormente, um poder arcaico que Philip K. Dick sugere ser aberto por meditação. Nós abandonamos o terceiro olho, nosso tributo evolutivo primário. Logo, é o terceiro olho que nos tira do labirinto. É por isso que o terceiro olho é associado a poderes divinos, ou iluminação no Egito e na Índia. O terceiro olho deve ser reaberto se nós vamos escapar do labirinto. Mas já que não nos lembramos mais que tínhamos o olho do discernimento, não conseguimos procurar técnicas para reabri-lo. Algo do lado de fora tinha que entrar, algo que nós mesmos seríamos incapazes de construir. A aquarela de Ephraim Wolf para a capa de Inner Visions de Stevie Wonder mostra um raio óptico, ocre marrom, sendo lançado de seus olhos fechados. Um campo de visão vegetacional procurando na estratosfera como o Ciclope dos X-Men se ele fosse botânico. A visão vegetal de Wonder ativa uma eco-óptica do olho da mente. E Funkadelic são os aromanáuticos da percepção, engatilhando loucas alucinações do nariz e da mente.